Bem, pessoal, boa tarde, bom dia. Estou mandando aqui essa aula para vocês, tá? Essa é a aula de recuperação semestral, então é uma aula que eu vou estar postando especificamente para os alunos que ficaram em recuperação semestral de Sociologia. Essa aula ela é tanto para o segundo ano quanto para o terceiro ano, visto que um conteúdo é similar aos dois anos, só o finalzinho da aula que vai ser mais direcionada para o terceiro ano, beleza? E essa atividade vai ser postada especificamente para vocês que ficaram, porque não tive como, nas mudanças de calendário que foram acontecendo aqui das outras escolas, eu acabei ficando impossibilitado de dar aula ontem pela manhã, né, segunda pela manhã no caso, e aí eu vou fazer essa aula aqui para vocês agora, porque é um conteúdo extremamente simples, a gente tem martelado ele desde o começo do ano, né? Então, creio eu que não vai haver tantas dificuldades. O nível de questões da prova de recuperação não é um nível muito mais elevado, pelo contrário, né? Eu vou tentar simplificar as questões que nós já utilizamos e também introduzir novas questões um pouco mais simples, com os conceitos-chave que eu acho, né? Creio eu que são os mais importantes do conteúdo que a gente está trabalhando aqui agora, não porque os demais não sejam importantes, mas porque são conteúdos e são conhecimentos de base, né? Se você constitui, se você consegue adquiri-los, você consegue posteriormente evoluir esses seus conhecimentos, beleza? Então assim, como eu falei, essa aula vai servir tranquilamente, tanto para o segundo quanto para o terceiro ano, tá? Repito, o finalzinho da aula vai ter um conteúdo que é específico para o pessoal do terceiro ano, para essa unidade, tá? A galera do segundo ano também vai estudar isso aí mais futuramente, mas nesse momento a gente vai focar nos conteúdos que são comuns aos dois, né? O primeiro tema que eu quero abordar aqui com vocês, que eu quero resgatar, na verdade, não é nada de novo, é sobre as origens da sociologia, tá, pessoal? As origens da sociologia, né? Queria que vocês lembrassem, né, que eu afirmo com frequência que existia uma sociologia desde os tempos mais antigos, desde a época da Grécia, por exemplo. Por que eu coloco uma sociologia entre aspas, né? Porque tudo aquilo era analisado sob outro nome, né? A sociedade era estudada e era analisada, mas na perspectiva filosófica. Era uma filosofia social, ou como a gente também conhece, era uma filosofia política, né? Visto que o próprio Aristóteles, né, ele se debruça na sua obra Política para entender como que a sociedade funciona, para entender qual é a origem desse ajuntamento de pessoas. Ele chega até a conclusão de que o homem é um animal político, é um animal sociável, por isso que ele frequentemente, né, se une a outras pessoas para então elaborar, montar e organizar a sociedade, as cidades, etc. Dentre outros nomes do pensamento, a gente também vai ter Maquiavel, Thomas Hobbes, que nós vamos estudar futuramente como os contratualistas, né? Pode botar aqui, ó, os contratualistas. Eles estudam aspectos da sociedade, como por exemplo o governo, a ideia de Estado, a ideia de governo, a ideia de poder público, né? Poder político, né? Mas nada disso ainda é sociologia, tá, pessoal? A sociologia ela surge então no século XIX. Surge finalmente no século XIX, após as revoluções. Eu gosto muito de enfatizar isso aqui. Quais revoluções, pessoal? Francesa e Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Francesa traz uma transformação política, ou seja, o antigo regime, a monarquia e tudo mais é eliminado, em tese, pela Revolução Francesa, enquanto a Revolução Industrial vai apresentar novidades em caráter sociais, né? Ou seja, a própria sociedade ela vai ter sua configuração alterada, né?
e econômico. Mudanças e transformações socioeconômicas, porque aquele mercantilismo simples, né, de troca de produtos, de troca de especiarias, foi evoluindo, e agora nós temos uma sociedade capitalista, uma sociedade muito mais urbanizada por conta da rotina, né, e da vida das indústrias, e politicamente falando, nós já não temos mais aquela figura dos reis e imperadores, né? Tanto é, uma das críticas, né, um dos questionamentos que se faz ao mundo moderno, por assim dizer, contemporâneo, é que na sociedade atual, o rei, né, a figura central de um rei foi substituída pela figura de um poderio econômico, né, grandes empresas, grandes marcas e tudo mais, né? Então, a sociologia, de fato, ela surge aqui, no século XIX, né? Então, vamos lembrar que, quando se trata das origens da sociologia, a conversa, a discussão, o diálogo sobre a sociedade é tão antigo quanto a própria sociedade, né? Desde sempre as pessoas se perguntavam como se organizava, por que se organizava, como deveria se organizar, qual é a melhor forma de se organizar, se era monarquia, se era com um rei, sem um rei, um imperador, uma comunidade com pajé, etc, etc. Então, a discussão, as dúvidas do ser humano sobre a vida social é tão antiga quanto a própria vida social. Beleza. Então, ó, Aristóteles, os contratualistas, etc., vários pensadores ao longo da história refletiram sobre isso. Mas essa nova ciência, tá, pessoal? Esse estudo sobre a sociedade especificamente nasce aqui no século XIX. E nasce no século XIX devido a essas transformações, né, políticas, sociais e econômicas, né, e surge graças a um carinha chamado Auguste Comte, né? Auguste Comte, francês, né, ele era uma pessoa extremamente, eu não vou dizer obcecada, mas fascinada pela ciência, né? Ele acreditava que a ciência era uma forma de conhecimento, de certa forma, absoluta, né? Capaz de organizar a vida, vamos botar assim, né? Capaz de organizar a vida humana. Isso graças a uma teoria que o seu professor ministrava, né? Ele tinha um professor chamado o Conde de Saint-Simon, né? O Conde de Saint-Simon afirmava que com o conhecimento científico, né? Ou seja, com o amadurecimento do conhecimento humano, nós poderíamos racionalizar a produção. Com isso, nós produziríamos muito mais, ó. Se nós produzíssemos muito mais, o que aconteceria? Teríamos mais ganhos financeiros e poderíamos dividir esses ganhos financeiros para todos os cidadãos, né? Diminuindo assim a desigualdade e proporcionando uma riqueza, né? Um aumento de riqueza para todos. Essa teoria é o chamado socialismo utópico. Professor, então quer dizer que Auguste Comte é o pai do socialismo? Não. A teoria do socialismo utópico foi introduzida pelo professor de Auguste Comte, que via no conhecimento científico uma chave, uma possibilidade de aumentar a produção, consequentemente aumentar os ganhos e com ganhos elevados poder-se-ia distribuir para todas as pessoas. Isso nunca se concretizou, né? Por isso que se chama de socialismo, por conta da divisão, utópico. Na teoria é muito maravilhoso, mas na prática não aconteceu ainda, né? Pode ser que aconteça, pode ser que alguém, algum governo, tome essa iniciativa, mas ainda não aconteceu, né? Por conta dessa teoria do socialismo utópico, Auguste Comte começou a perceber
que a ciência era capaz de organizar a vida humana. A ciência também era capaz de mostrar o funcionamento do mundo. Tanto é que uma das ciências que ele mais admirava era a física. A ciência, o estudo do movimento dos corpos, a física, que explicava o porquê que ao soltar um pincel, ele cai para o chão, né? Explicava o movimento das coisas. Não é à toa que, por conta disso, ele cria, né, uma forma de estudar a sociedade, o que ele chama de física, é o primeiro nome que a sociologia ganha, né? A física social. Então, do mesmo jeito, né, do mesmo jeito que existem leis da física, ele vai admitir que existem também leis sociais. Né? Do mesmo jeito que todo movimento, todo corpo tem que permanecer em movimento, etc., que é uma lei da física, existe uma lei que pode explicar e determinar e prever até o que vai acontecer quando se trata da sociedade. E é por isso que ele vai elaborar a chamada lei dos 3 estados, ou estágios, né? Essa palavra muda um pouquinho, né? Quando ele vai determinar que toda sociedade ela passa necessariamente por 3 momentos, 3 estados, né? Primeiramente, o estado teológico ou mitológico, né? Onde a sociedade está muito conectada com a religiosidade, tudo é explicado através da religião, etc. No segundo momento, um estado metafísico, onde a sociedade é muito ligada à ideia de filosofia, né? Você se afasta um pouco, né, do contexto religioso, mas ainda permanece com características e reflexões um pouco abstratas, não muito concretas. Isso é a filosofia, a metafísica. E por último, seria o chamado estado positivo, né? Ou científico. Vou botar aqui a ciência, né? Inclusive ele usa a palavra, a expressão positiva, né, justamente como um jogo de palavras, mostrando que esse momento, que é o momento atual, né, é o momento do mundo no século XIX, é o momento pós-revolução francesa industrial, onde a tecnologia da indústria, né, carros, motores, barcos a vapor, linhas de produção, tudo isso era o apogeu, era o auge da ciência. Esse momento é muito melhor que os outros. Essa etapa, esse estado da sociedade, ele é muito mais positivo se comparado com os outros. Por isso que cria-se então esse conceito de positivo, né? E acaba se tornando, por conta desse jogo de palavras, cria-se então, eu acho, um chamado positivismo. Lembra do que nós comentamos aqui? Ele acreditava que a ciência era capaz de organizar a vida humana, que era capaz de mostrar o funcionamento do mundo, ou seja, ele valorizava a ciência, né? O conhecimento científico acima de todas as coisas, o conhecimento científico como o melhor de todos. Essa valorização, né, a valorização da ciência e a sua exaltação é o que nós conhecemos por positivismo. Segundo Auguste Comte, através da ciência, graças à ciência, né, nós conseguiríamos trazer, inclusive fica referência, tá, pessoal? Trazer ordem para a sociedade seria organizada graças ao conhecimento científico e também ela iria melhorar cada vez mais, né? Ou seja, haveríamos então uma sociedade com ordem e progresso, tá? E aí, pergunto a vocês, de onde vocês conhecem essa expressão, ordem e progresso, tá? De onde vocês conhecem essa expressão, ordem e progresso, tá?
Gente, então assim, é basicamente esse o conteúdo de recuperação semestral do segundo ano, tá? É as origens da sociologia, né? E o pensamento de Auguste Comte. Vou agora comentar rapidamente, eu vou até usar esse pedaço do quadro, tá? Então, na gravação, se vocês puderem, vocês pausam, anotam, voltam, avançam quando necessário. Mais uma vez, peço até perdão pela qualidade de áudio, estou usando uma câmera e o microfone que capta dela aqui, a sala deve gerar um pouco de eco, mas por ser gravação, qualquer coisa, voltem, escutem novamente, por qualquer dúvida eu vou estar postando daqui a pouquinho, tá? Para que vocês possam acessar, se não à noite, mas de qualquer forma aproveitem. Vamos agora falar de outros dois pensadores, que aí sim seria o conteúdo de terceiro ano, lembrando, terceiro aqui também, viu? Tudo isso aqui é o conteúdo de vocês, mais um pouquinho. Essa é a desvantagem de estar no último ano da escola, sendo que o último ano da escola é a única vantagem, talvez, né? Então vamos lá, que agora a gente vai entender também um outro pensador da sociologia que contribuiu, né, e entrou para o rol dos pensadores clássicos, né, que é o Émile Durkheim, né? Vamos ser breves em relação a ele, apesar de que a sua teoria é fantástica, né? Vale muito a pena se aprofundar nos estudos sobre Émile Durkheim, e não só se aprofundar, mas traçar até paralelos com os nossos dias atuais, né? A primeira das coisas é que Durkheim ele percebe que dentro da análise da sociedade, o coletivo é diretamente superior ao indivíduo. O que isso quer dizer, né? Porque isso é uma característica já marcante de início, tá? Porque ele vai perceber que o grupo tem uma vontade, digamos assim, o bem do grupo é superior ao bem do indivíduo. Deve ser colocado acima do bem de um indivíduo específico, né? Deve-se pensar sempre no bem de forma coletiva, né? Isso vai repercutir no seu pensamento, porque ele vai criar um conceito chamado de fato social. Ele percebe então que a sociedade ela é determinada pelo fato social e suas três características principais, que é, primeira característica de um fato social, exterioridade. O fato social ele está necessariamente fora das pessoas, porque o fato social é uma realidade coletiva, não é realidade individual, subjetiva, tá? Lembre-se, indivíduo, sujeito, subjetivismo, né? O fato social é algo externo e objetivo, né? É específico e está fora dos indivíduos. Segunda característica, né? Como ela também pertence ao coletivo, ela tem que ser generalizada, ou seja, a generalidade deve se aplicar a todos e não só a alguns, porque se aplica-se só a alguns, então não é do coletivo, é da parte, é de uma parte. Então a generalidade, o fato social precisa atingir, precisa alcançar todos os membros da sociedade. E a sua terceira é a coercitividade. O fato social, ele necessariamente tem que ter essa característica de influência, tá, pessoal? Coercitividade quer dizer algo influente, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é a questão da linguagem. A nossa primeira língua, a primeira linguagem que nós aprendemos a utilizar, ela é fruto de uma experiência externa, tá? Porque nós nascemos e começamos a nos desenvolver rodeado por pessoas que já falam aquela língua, todos ao nosso redor falam aquela língua e a linguagem é algo influenciável. Quando você está ali rodeado de pessoas que se comunicam de uma forma, você tende a se comunicar daquela mesma forma. Um exemplo, cringe, né? O tal do cringe aí e tal, a gíria, ela pegou justamente porque várias pessoas vão utilizando, vão repetindo e a linguagem tem esse poder de influência, tá, pessoal? Outro conceito muito importante do Émile Durkheim é que a partir do fato social
ele percebe que a sociedade ou a solidariedade, né, ele vai até afirmar que a sociedade ela se mantém unida graças a uma ideia de solidariedade, não no sentido afetuoso, mas no sentido de que as pessoas em sociedade elas se ajudam, porque se não se ajudarem a sociedade desmorona, né? A solidariedade ela tem duas configurações, né? A primeira que ele chama de mecânica, que a gente pode fazer uma referência, uma alusão ao que seria uma sociedade tradicional, tá? Quais as características de uma sociedade tradicional? Vínculos familiares, ó, vou botar aqui, família, religião, e uma característica também interessante que é o trabalho é um trabalho familiar, né? Se você nasce numa família de carpinteiros, você vai ser carpinteiro, né? Se você nasce numa família de guerreiros, você vai ser guerreiro. Se você nasce numa família de artesãos, você tende a ser um artesão, né? Já na sociedade orgânica, que fazemos a analogia da sociedade orgânica como sendo uma sociedade mais moderna, ou seja, a sociedade do século XIX, a sociedade em que surge a sociologia, né, nós já temos uma configuração diferente. A família já não tem essa força, a religião também não. Uma das características principais é o trabalho individual. Apesar de você fazer parte de equipes, né? Apesar de você fazer parte de equipes, o trabalho já não depende da família, né? De uma mesma família pode surgir, ele tem 6 filhos, cada filho vai trabalhar em uma empresa diferente, porque tinha vaga para essa empresa, ele foi lá e pegou, tinha vaga nessa empresa, ele foi lá e pegou, já não tem mais aquela aptidão, já não tem mais aquela questão familiar, né? No serviço, na sociedade moderna, o trabalho, você trabalha onde dá, onde te oferecem, né, oportunidades, que inclusive, indo agora para o nosso próximo ponto, para a gente poder finalizar aqui a aula, o nosso próximo pensador clássico, ele teceu diversas críticas ao capitalismo, né? Dentre essas críticas, algumas têm a ver justamente com essa sociedade, vamos dizer assim, que explora, sabe? Que não dá tanta liberdade para as aptidões individuais, né? Que na verdade tende a condicionar o trabalhador, ou como ele mesmo dizia, de alienar as pessoas, né? Esse seria Karl Marx, né? Marx, ele preserva, digamos assim, o pensamento do Durkheim de que o coletivo é superior ao indivíduo, tá? Ele se mantém nessa perspectiva coletivista, né? Mas o coletivismo dele vai se destacar num conceito que ele nos apresenta, que é o conceito de classes sociais, né? Ele vai perceber essa influência da coletividade, essa importância dos grupos humanos coletivos, quando ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar que a vida social está ali, está representada por classes sociais, 2 classes especificamente dentro da sociedade capitalista. É a classe dos proprietários. Proprietário de quê? Você calma lá, daqui a pouco vocês vão ver. Ou que ele também chama de burgueses. A gente vai conhecer como a questão da burguesia, né? Só que lembrando, é um novo conceito de burguês, tá? Há uns anos atrás, na época da Revolução Francesa, a burguesia era o pessoal pobre, digamos assim, lascado. Agora aqui, a burguesia já é a classe mais elevada. E os proletários, ou chama de operários, né? Pessoal, proprietários e proletários são 2 categorias diferentes. E aí vamos lá. Proprietários de quê? Os proprietários, ou seja, os donos dos chamados meios de produção.
industrial, a economia foi se modificando? Exato, né? Exato. A economia que era baseada simplesmente num comércio de sobrevivência, comércio de artesanato, comércio de cereais, grãos e comida, agora está evoluindo, né? Agora é um comércio, é uma economia baseada na produção industrial. Beleza, os elementos são os mesmos, a gente vai produzir industrialmente comida, roupa, etc. Né? Tecnicamente os produtos são os mesmos, mas e a forma de produzir? Agora tem que ser industrializado. Aquele que ainda tenta vender a sua roupa feita à mão vai encontrar uma dificuldade, porque hoje em dia está todo mundo querendo comprar a roupinha lá da C&A, industrializadazinha, pronta, feita rápida, não sei o que, aquela roupinha da Renner, Riachuelo e tudo mais. Roupas rápidas, um tanto mais baratas, né? De qualidade mediana, né? Então, os proprietários são os donos dos meios de produção, ou seja, o que é ser dono de um meio de produção? É ser dono das ferramentas, das máquinas, da matéria-prima, de tudo que é necessário para produzir aquele produto específico. Vou dar aqui um exemplo, né? A gente falou de roupas. Proprietário é quem tem a máquina, quem tem as linhas, quem tem os tecidos brutos. Falta só o quê? Falta só alguém que opere tudo isso e transforme todos esses produtos na roupa, né? Quem vai ser necessário para isso? Os proletários, os operários. Enquanto os proprietários oferecem as ferramentas, os proletários, que são muito pobres, oferecem apenas a sua força de trabalho e trocam ela pelo salário, né? E aí surge essa ideia de alienação e outros conceitos de Karl Marx, que a gente vai ver aqui agora. Algumas críticas. Das críticas ao capitalismo que Karl Marx faz, algumas se tornaram conceitos. Vamos lá. Como, por exemplo, diante dessa relação entre os proprietários e os proletários, ele percebeu uma baita desigualdade salarial e ele vai chamar isso de processo de mais-valia, né? Quando a maior parte do lucro, isso aqui é o lucro, né, pessoal? A maior parte do lucro é destinada para o proprietário e todo o resto é dividido para o pagamento dos operários, né? O lucro, todo o ganho em cima de um produto e a maior parte fica para o dono, ou seja, você desvaloriza o trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa está ali trabalhando para você e ajudando a criar, a construir um carro que é super valioso, mas o que ela recebe por aquilo não favorece que ela compre aquele carro, por exemplo, né? Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que trabalham em empresas e que vendem produtos incríveis, maravilhosos, mas não tem esse produto? Porque o que ela recebe por ser um trabalhador não permite a ela condições suficientes de adquirir o produto que ela mesma vende, né? Outra crítica muito importante, né, que está diretamente ligada a essa primeira crítica, aliás, outras duas críticas, né, é a ideia de fetichismo e a ideia de reificação. O que é o fetichismo? É a valorização dos produtos, é um fetiche, né? É um fetiche que você tem um desejo gigantesco por ter um produto. E a reificação é justamente o contrário, de certa forma. É a desvalorização das pessoas. Enquanto o capitalismo promove uma exaltação, um desejo e uma valorização de um celular custa 12 mil reais, 15, 50 mil reais que seja, um carro custando cento e poucos mil reais, 200 e tantos mil reais, enfim, né? Enquanto no capitalismo você tem uma valorização exagerada do produto, você também tem uma desvalorização das pessoas. Por quê? Desvalorização das pessoas faz com que elas recebam salários pífios
ridículos comparados com o valor do produto que elas mesmas produziram, né? Então esses são alguns conceitos do pensamento de Karl Marx e, claro, se desenvolvem ainda mais. Tem o conceito de alienação, tem a ideia do comunismo em si, que ele vai propor no Manifesto Comunista, mas, a princípio, como eu falei, o conhecimento de base que a gente precisa ter sobre Karl Marx é esse conhecimento aqui, né? As críticas que ele faz ao capitalismo e essa noção de classes sociais. Gente, qualquer dúvida, me procurem até o dia da prova, estarei aqui pronto para sanar qualquer dúvida que vocês tenham, beleza? Obrigadão, até o próximo semestre.